Tô passando aqui antes do vídeo ou áudio, não sei como as pessoas estão vendo, para poder falar que se eu falei alguma coisa errada, se eu errei em alguma coisa, se você falou, nossa, penso diferente sobre isso, você comente aí. E até mesmo porque eu tenho 18 anos, não tenho tanto conhecimento assim, não vivi o suficiente para estar falando com tanta autoridade. Então, pode falar, não tem problema nenhum aí vocês comentarem sobre e acrescentar algo. Não, eu concordei e tal. E se você falar sobre isso, seria bacana, também nenhum problema. É agregador. E assim, se você falar, nossa, eu tenho muita coisa para falar, quero bater um papo com você, pode fazer isso aí. Pode chamar no direct, estraga, que não tem nenhum problema. Manda um e-mail. Não sei, vai saber se eu sou uma pessoa culta e e-mail. Então, é isso aí, podem ficar com mais um episódio aí de mais um dia. E aí, tudo bem? Isso aqui é mais um dia. Hoje eu estava no culto. E aí, a pregação, ela falou sobre a seguinte afirmação: a fé, ela é diferente da esperança. Foi dito o seguinte: existe uma diferença entre a fé e a esperança. Primeiro ponto: a esperança, ela ri da situação. E é importante ressaltar que nesse momento foi enfatizado uma sensação de deboche, como se a esperança ela debochasse das situações. Tipo, foi apresentada a seguinte situação: a esperança vê uma situação e ela fala realmente eu vou ganhar isso mesmo, eu vou ganhar, realmente, como se fosse uma ironia, e ela ri. E foi dada a enfatização de que ela debochava das situações. Segundo ponto era que a fé era seca. Não existia sentimento em fé. Quando alguém executava a fé, ela era algo muito neutra e fria, e era isso e ponto. Essas foram as palavras, que foram ditas, que me fez pensar sobre. Que realmente eu acredito que existe uma diferença entre a fé e a esperança. Acho que as duas são duas coisas diferentes, até porque se fossem iguais teria um nome só. Seria fé ou só esperança, mas como existem duas denominações, então espera-se que sejam duas coisas diferentes. No segundo ponto, onde ele diz que a esperança ri e demonstra a esperança como um fator de deboche, de acreditar nas coisas, ali eu percebo que talvez a pessoa que disse ter interpretado de maneira errada o que seria a esperança. Pois a esperança, não faltou, precisava ter feito isso, mas ter pesquisado mais sobre esperança assim no dicionário. Mas, ao meu ver, esperança é algo que é algo que tem uma mínima chance de acontecer. Então você diz, eu tenho esperança que vai acontecer mesmo, as condições sendo mínimas. E não é algo meio que debochado, vai acontecer. Esse acho que mais da atitude das outras pessoas. As outras pessoas talvez possam rir de você ter esperança em algo que é mínimo. Sabe, quando alguém tem uma probabilidade muito pequena de acertar um gol, sabe? E aí todo mundo fala, nossa, você vai errar o gol, você vai errar. Não, mas tem uma possibilidade ali pequena de você acertar o gol, então você fala, eu tenho esperança que eu vou acertar esse gol. Então, quando ele diz que a esperança é debochada, não acredito muito nisso. Mas eu acredito
que esse deboche vem das pessoas ao ouvir sobre você ter esperança. O terceiro ponto é onde ele define a fé como algo seco, algo que não tem sentimento e que ele não ri, sabe, que é fria em suas decisões. Não vejo essa, não consigo imaginar alguém que haja pela fé e seja uma pessoa fria, sabe? Eu vou acertar o gol, mesmo com as minhas pernas amarradas, sabe? Eu vou acertar o gol e eu não vejo uma pessoa tipo, não, eu vou acertar o gol e fechar a cara, não. Acho que depende muito mais da pessoa, tipo, se a pessoa for uma pessoa mais espontânea, talvez que esteja muito feliz no momento, ela pode dizer, realmente eu vou marcar o gol e se alegrar com isso, porque ela tem fé que ela vai acertar o gol. Agora eu não consigo imaginar alguém que a fé seja algo limitadamente a esse núcleo de neutralidade e frieza. No começo eu disse que eu realmente acredito nessa diferença entre fé e esperança, mas discordo na definição que foi dada. Como estamos falando de Bíblia aqui, de Deus, acho que é importante que eu use a Bíblia também. Paulo tem uma definição sobre fé. Em Hebreus 11, versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Em outras traduções, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Então aqui, logo já vejo uma diferença entre a fé e a esperança. Que não é essa de uma debochada e uma fria, mas sim de que a esperança ela precisa ser baseada, seja qual for, mas pelo menos uma mínima probabilidade. Sabe, você tá na frente do gol, você tem 50% de chance de acertar, porque você pode estar errado, o goleiro pode catar, e então você tem 50% de chance de acertar um gol. Mas vamos supor que, sei lá, o gol fosse pequeno, e o goleiro enorme, e um goleiro muito bom, e você tivesse com o seu joelho doendo, daria para você fazer o gol? Acho que sim, é uma possibilidade muito pequena, né? Mas você poderia sim, o goleiro poderia, sei lá, acabar pulando antes e não sei, pode acontecer mil coisas e o gol ser efetuado. Mas a chance é mínima, então você tem esperança de que pode acontecer o gol. Agora, o que seria a fé? A fé é quando não tem gol e você fala, eu vou fazer um gol. E as pessoas falam, como assim você vai fazer um gol se nem gol tem? Eu vou fazer o gol. E Paulo dizia, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Eu não tô vendo um gol, mas que se espera, mas eu espero que eu vou fazer um gol. E ele literalmente está falando aqui, não vou dizer literalmente, mas porque se encaixa em muitas coisas, mas acho que o foco aqui realmente é Jesus, cara. A gente não vê, mas espera. Como assim você vê algo e espera ele? Fé. Fé. E essa é a diferença da fé e a esperança. A esperança, ela precisa de, seja qual for, uma mínima probabilidade. A fé são para coisas impossíveis. Jesus também fala sobre fé. E em Lucas 17, versículo 6, ele diz o seguinte: ele respondeu, se vocês tiverem fé no tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moeira, arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Jesus aqui diz que se alguém tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, e é interessante isso porque a semente de mostarda é um grão muito, mas muito pequeno. E ele usa esse exemplo justamente para mostrar que uma fé ridiculamente pequena pode fazer que uma árvore saia de um lugar e vá para outro. Você fala, Adriel, isso não é possível, realmente, porque a gente está falando de fé. A gente não está falando da probabilidade de uma árvore sair de um lugar para outro, porque não existe essa probabilidade. Então, não temos esperança de uma árvore sair de um lugar para outro, temos fé que uma árvore vai sair
de um lugar e vai para outro. E Jesus, em Marcos, dá outra situação. Em Marcos 11:22, ele diz: tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creia que já o receberam, e assim sucederá. Jesus aqui, além de falar que uma fé pequena pode mover um monte, pode mover uma árvore, ele diz também que qualquer coisa que você disser em nome dele, disser de coração e sem duvidar, será feito. Então temos aí uma demonstração de fé muito interessante, cara. Porque a fé, ela pode fazer montanhas se moverem, uma árvore se mover, e seja lá o que for, porque o que pedir será feito. E talvez essa definição de fé, onde podemos tudo em Cristo, talvez ela infle um pouco as pessoas e façam que elas pensam que elas possam fazer o que quiserem se pedirem em nome de Jesus. Isso é um problema, porque o mesmo Jesus que disse que podemos mover montanhas, o mesmo Jesus que disse que tudo que pedirmos em nome dele será feito, ele colocou uma condição. Nem tudo são rosas, não é mesmo? Jesus no Getsemane, quando faltava poucas horas para ele ser condenado à cruz, ele estava orando, ele sabia que iria ser crucificado. Então Jesus, o próprio Jesus, não foi qualquer outra pessoa que orou em nome dele, não, foi o próprio Jesus. Ele disse: Pai, aparte de mim esse cálice. Jesus falou: Deus, não quero passar por isso. E isso que é o mais louco, sabe? Jesus acabou de pedir a Deus algo. Ele pediu, ele falou: Deus, parta de mim esse cálice. Mas aí Jesus nos ensina a orar pela segunda vez. A primeira, ele nos ensina com o Pai Nosso e que devemos orar em nosso secreto, que Deus secreto ouvirá nossas orações. E agora, em segundo momento, ele nos ensina a orar de novo e a usar a nossa fé de forma correta, que é pedir, mas pedir com responsabilidade. Como assim pedir com responsabilidade? Pai, aparta-te de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Existe uma discussão na psicologia que é muito interessante, que a maioria das vezes que alguém vai em um psicólogo ou conversa com um psicólogo, a conversa ela pode chegar a seguinte questionamento: o que você quer? Então você diz: eu quero marcar um gol. E aí a conclusão é: por que você quer marcar o gol? Marcar o gol vai te fazer feliz? As pessoas querem o que elas precisam, e é esse o questionamento. Sabe, o coração do ser humano ele é mau e é inclinado ao pecado. Por que eu tomaria decisões sábias, sabe? Por que eu tomaria decisões corretas? Eu sou um ser humano que sou afetado por emoções, sou afetado por um simples dia ruim, sou afetado por palavras que os outros me dizem, sou afetado por opiniões alheias, sou afetado por um coração inclinado ao mal, sou afetado por hormônios, sou afetado por muitas coisas, sou afetado socialmente, sou afetado de formas múltiplas. Como assim eu posso tomar uma decisão correta assim 100%? Então, por mais que a gente peça as coisas para Deus com fé, por mais que a gente peça a Deus crendo, sem duvidar de que vai acontecer, devemos terminar nossas orações com: mas todavia seja feita a tua vontade, porque Deus, somente Deus, sabe o que é bom para mim e para você.